Pessoal, beleza? Então, hoje vamos falar um pouquinho a respeito do Renault Clio, o fogo no rabo. Eu vou falar um pouco a respeito do que eu já fiz no carro desde que eu comprei ele. Para começar, eu gosto de fazer as coisas rápido. Logo que eu peguei o carro, eu fiz uma mega revisão, né? Aproveitei e fiz de tudo que eu achava necessário. Segui o plano de manutenção que tem no manual do carro, né? Isso eu vou falando para vocês aos poucos, né? O que foi sendo necessário trocar, foi trocado e tal. Para começar, eu comprei o carro no início da semana passada, se não me engano, dia 6 de julho. Ele chegou para mim com 34.154 quilômetros. Já estamos em 34.500, bem rodadinhos, muito gostosos. E a primeira providência que eu tomei logo que o carro chegou em casa foi retirar o insufilme. Eu vou explicar o porquê. Porque eu particularmente não gosto de insufilme. O meu Logan anterior tinha porque botaram na concessionária e eu não tive coragem de retirar. Aí tá uma imagem do carro como eu peguei ele, com a pintura cansada, né? Insufilme, as calotas todas destruídas, os pneus ainda originais, mas bem cansados, né? Um dos espelhos quebrados, enfim. Isso num carro que só tem cerca de 3 anos. É comum isso no Rio de Janeiro, é difícil você encontrar um carro no Rio de Janeiro bem cuidado, tá? Aí, muito bem, fui resolver fazer a retirada do insufilme. Primeiramente foi fácil, porque foi só utilizar um secador de cabelos, aquecer bem o insufilme e ele foi soltando, e depois limpei com um limpa-vidros e o vidro ficou normal de novo. Só que aconteceu um incidente. O fio do secador é bem grosso, que é um secador da Philips, e a corrente elétrica da casa também tem fios bem fortes, mas a extensão não era. Aí eu tô lá todo feliz tirando o insufilme, quando eu fui ver, a extensão pegou fogo. Ela sobrecarregou, estourou. E quase que eu taquei fogo no carro. Por isso que saiu esse nome Fogo no Rabo pro carro, porque quase que eu taquei fogo no carro. Tudo bem que o nome da cor do carro é vermelho fogo, né? Teria também essa conotação. Mas enfim, foi por isso que saiu. Aí depois eu resolvi ver a parte de fazer a revisão. No dia seguinte eu levei já para ele fazer. Para revisar a suspensão, eu ia trocar os pneus de qualquer maneira. Os pneus ainda eram originais, que eram um Champiro JIT VP1, muito ruins, eram iguais os do Jack J3, que era uma porcaria. Só que aí que você vê quando uma suspensão, um carro tem um bom acerto dinâmico, porque mesmo com a suspensão com alguns problemas que eu vou citar mais à frente, e esses pneus, o carro ainda era macio, não batia, tá? E fazia curvas muito bem. Isso para mim foi uma surpresa, depois eu vou explicar o porquê. Quanto à suspensão, tive que fazer um trabalho, aí já estão as calotas novas quando elas chegaram. Eu primeiramente na revisão fui olhar a parte de suspensão, freios e tal. Na parte de suspensão eu tive que trocar os amortecedores dianteiros que estavam estourados e a parte de cima dos amortecedores, agora está me falhando a memória. A parte de cima dos amortecedores que também estavam estouradas. Os amortecedores já estavam sem ação nenhuma, ao contrário dos traseiros. Mas eu já sabia que os amortecedores dianteiros não iam estar muito grande coisa. Porque eu tinha um amigo de época de Orkut, assim, coisa bem antiga. Para vocês verem, eu falo ainda com ele até hoje. Isso lá de 2004 a 2005. A gente conversava muito pela internet, conversa até hoje. O Guilherme. Ele teve um Clio na mesma época que eu tive o Logan. E tive o J3 antes, ele teve ao mesmo tempo o carro, né? E ele ficou com esse Clio durante 3 anos. E uma das coisas que ele me falou, ele falava bem do motor e tal, que era muito econômico, e realmente eu vejo isso hoje, pro tamanho do carro. E que a suspensão dianteira tinha dado problema logo de cara, né? Ele, acho que com 22 mil quilômetros ele teve que trocar os amortecedores em garantia. E realmente foi verdade. E a Renault depois trocou esses amortecedores e hoje usa uns amortecedores mais reforçados. Isso melhorou muito. Então eu acabei trocando os pivôs, lembrei, eu acho que é pivôs, eu falei certo, eu acredito que sim. Os pivôs da suspensão e os amortecedores. Nenhuma bucha estava estourada, que eu esperava que tivesse, mas não tinha nenhuma. Troquei os 4 pneus por Dunlop, né? Dunlop SP Touring,
da mesma medida original, um 7570 aro 13, aí vocês estão olhando ele por baixo. Foi bom olhar ele por baixo que eu não descobri nenhum ponto de corrosão, ele não teve nenhuma colisão, tá? Essa parte babada de óleo foi alguém que fez alguma troca de óleo e não retirou a peça de plástico e acabou sujando o carro, mas o carro não está tendo nenhum tipo de vazamento, né? Vocês viram ele aí por baixo, aí ele está suspenso. Aí muito bem, fiz essa parte da suspensão, também fiz troca de fluido de freio, não precisei trocar pastilhas nem discos. Troquei o líquido de arrefecimento, troquei o óleo do motor naturalmente. E deixa eu ver se eu fiz mais alguma coisa. Não estava precisando, era óleo. E o filtro de gasolina também, que era o recomendado pelo manual do carro. Então ele fez tudo. Aí vocês já ainda estão reparando que a pintura dele está ainda cansadinha, né? Apesar que já está sem o insulfilme, que vocês podem reparar que ele já está todo transparente. Aí foi um passo seguinte que eu fui dar, que foi fazer a parte de pintura, mas aí foi em casa, né? De reavivar a pintura do carro. Porque aqui no Rio de Janeiro isso não ocorre mais tanto por conta da maresia, e sim por donos que não sabem conservar o carro. Aí ele já quase pronto, né? Depois que ele fez a revisão, tudo, os amortecedores novos, né? Tudo direitinho, afinadinho, mas a pintura ainda estava cansada, né? E não é nem tanto pela maresia, mas por usarem detergente, ao invés de usar um lava-altos, tá? Usarem detergente de casa, sabão em pó, lavarem carro em lava-altos, que é uma coisa que eu nunca fiz. Aí eu usei uma cera de polir da Johnson's, a Carno, bem básica, né? Eu sempre usei os produtos da Johnson's da linha Carno. O Grand Prix eu nunca gostei muito, não. Então eu fiz o polimento do carro todo e ficou um espetáculo. O carro parece como novo. Realmente ele precisava só do polimento para levantar de novo a pintura do carro. Aí vocês estão observando eu fazendo o polimento de uma das portas, né? Que o polimento a gente faz por partes, né? Você primeiro passa a cera, deixa ela secar um pouco, depois você faz o polimento. Eu usei algodão de polimento para fazer a colocação e a retirada, e em algumas partes do carro também papel de polimento, né? Para facilitar o serviço. Mas a pintura ficou muito bonita, ela voltou a brilhar muito e mostrar as nuances dela, porque ele tem aquele meio aspecto camaleão, que ele muda um pouco de tom de vermelho, ele fica bem mais intenso, né? É muito bonita essa cor até, né? Que ele não é aquele vermelhão que a Renault tem no catálogo também, né? Ele é o vermelho fogo, que é um vermelho mais conservador, digamos assim, né? Mas enfim, aí fiz essa parte da pintura, aí vocês estão vendo, né? Fazendo o polimento do carro. Depois do polimento, deixa eu ver se eu me lembro o que mais que eu tive que fazer no carro. Provavelmente a imagem vai me dizer que eu fiz. Isso é besterite aguda, né? Que eu gosto de carros com 4 válvulas por cilindro. Esse carro gira, que é uma maravilha, gira gostoso, é bom de dirigir. Então eu queria botar o símbolo de 16 válvulas porque ele não tem nenhuma referência do motor. Aí eu botei na parte traseira, no lado oposto aonde tem o símbolo da Renault, né? Para combinar com o carro. No outro Logan eu já tinha feito isso, que eu tive um Logan 1000. Quem não sabe, vê os primeiros vídeos desse canal. Aí vocês estão reparando que o carro ganhou tanto brilho que eu estou refletindo na imagem que eu fui querer tirar do símbolo, né? Acabei refletindo na imagem. Mas ficou muito bom, né? O carro ficou novinho, a pintura ficou um espetáculo. O carro tá como novo. E só tá com 34 mil quilômetros, né? 34.500 agora. Também comprei essa caixinha de som que tem um sistema Bluetooth, que ela prende no parasol do carro, porque o meu carro ele só tem aquele rádio convencional, né? Com MP3. Essa caixinha tem um unboxing dela aí, tá no canal, se vocês quiserem depois assistir. Muito boa a qualidade, o som dela é muito potente. E uma praticidade, né? Você atende o celular no carro sem precisar colocar a mão no celular. Ó, tá vendo ela presa no parasol? Ela não abaixa o parasol. Muito bom, tá? Assim, ficou excelente. E por último, eu fiz a troca de um dos espelhos, que era o espelho do lado do motorista. Que o espelho retrovisor do passageiro já tinha sido quebrado. Provavelmente algum motoqueiro deu alguma porrada e quebrou, e botaram um do modelo antigo, até 2012. Só que quando eu tirei o carro, eu fiquei observando. Aí vocês já estão vendo as nuances, tá vendo que eu falei da nuance da cor? Como ele ficou bem brilhoso. Ficou muito bom. O carro tá novinho, novinho. Aí vocês estão observando também o espelho um pouco menor.
Eu comprei outro espelho igual a esse, da linha até 2012, e coloquei no lado do motorista, que melhorou a visibilidade. Que apesar de ser maior o espelho, para eu, a visibilidade não era tão grande no espelho do modelo mais atual. Fora que esse retrovisor ele tem um coeficiente de arrasto aerodinâmico menor, porque ele é mais fino, ele corta melhor o ar. Aí vocês estão vendo ele já instalado, foi facinho também de retirar, porque só foi tirar o acabamento e depois prender ele com a chave. Muito prático mesmo. E ficou legal visualmente, tá? O carro tá no ponto. Então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, curtam, compartilhem, discutam aí embaixo, coloquem aí embaixo as dúvidas. Ele está fazendo 12 km por litro na cidade agora, nesse momento, com eu pisando, esculachando ele. Eu tô achando isso excelente. Então é isso, gente. Valeu!